Muito bem, bom dia para vocês, pessoal. Nós vamos ver agora a última, uma das últimas teorias ácido-base, né, a teoria de ácido-base de Lewis, e a gente vai fazer algumas abordagens um pouco diferentes, tá? Eu vou fazer uma revisão teórica da, dos ácidos diarrênios, dos ácidos e bases de Bronsted-Lowry, e com isso eu vou iniciar, né, falando de livros. Novamente lembrando que nessa parte da aula eu vou apenas mostrar o conceito, tá? O desenvolvimento de exercícios vai ser na próxima aula às 9h50, tá bom? Então o que a gente tem aí, ó? A teoria de ácido e base de Arrhenius. Lembrando, novamente, o que vai ser um ácido? Um ácido vai ser toda aquela substância que, quando a gente joga ela em água, ela vai liberar íons H+, que a gente chama de prótons. Né? Então, o HCl, na hora que eu jogo ele em água, ele vai liberar o H+, e o Cl-. Né? Então, a gente chama ele de ácido. A base, eu sei que ela é uma base, porque sempre que eu jogo ela em água, ela vai liberar íons hidroxila. Né? Ou seja, OH-. Tá? Então, se eu pegar o hidróxido de sódio, NaOH, e jogar ele em água, vai formar o N+, e o OH-. Tá? A teoria básica de Arrhenius, a teoria de ácido base de Arrhenius, então ela é dividida em um ácido que ele pode ser monoprótico, ou ele pode ser um ácido diprótico ou poliprótico, né? São aqueles que vão liberar um próton, dois prótons, ou um OH-, ou dois OH-, ou três OH-. Então, por exemplo, o HCl. Se eu pegar o HCl e jogar em água, ele vai liberar um H+ e um Cl-. Ou seja, eu sei então que esse ácido aqui, o HCl, ele é um ácido monoprótico, porque ele só vai liberar um H+. Já o ácido nítrico, se eu pegar o ácido nítrico e jogar ele em água, ele vai liberar em água esse próton aqui, essa carga positiva. Ou seja, ele vai liberar um H+. Ele também vai ser um ácido monoprótico. O ácido perclórico, né? Se eu jogar ele em água, ele vai liberar também um H+. Então, ele é um ácido monoprótico. Se eu pegar o ácido acético e jogar em água, a mesma coisa, vai liberar um H+. Então, quantas soluções aumentam a concentração de H+, então eles vão aumentar a minha força. Tá? Segundo Arrhenius. Os ácidos polipróticos são aqueles que vão liberar 2H+ em água. Então, aqui eu vou ter o ácido sulfúrico, em água ele vai liberar 2H+. O ácido carbônico em água vai liberar 2H+. O ácido fosfórico em água vai liberar 3H+. Tá? As bases vai ser o contrário do ácido. Ele vai aumentar a força conforme você vai aumentando a quantidade de OH-. Tá? Substâncias neutras dissolvidas em água formam espécies carregadas que nós chamamos de íons. E a dissociação iônica, eu posso chamar ela assim, que é a separação, né, das cargas positivas e negativas, ou ionização em solução. Já a teoria de Bronsted-Lowry, isso foi a teoria de Arrhenius, né, que ela fala bastante de água. Já a teoria de Bronsted-Lowry, ela fala o seguinte, ó, que um ácido vai ser toda aquela espécie que vai doar um próton, ou seja, que vai perder um próton. A base vai ser toda aquela espécie que vai ganhar um próton, ou seja, que vai ganhar um H+. O ácido vai levar à formação da base conjugada. Lembra que eu falei isso? Né? Então, no momento que esse ácido perdeu um próton, ele vai levar à formação da base conjugada de carga negativa, caso A- aqui. A base vai levar à formação do ácido conjugado.
tá? Então, no momento que a base recebeu um próton do ácido, ela vai se tornar um ácido conjugado. Então, observem aqui, ó, vamos aplicar a teoria de Bronsted-Lowry na água com ácido. Então, observe o seguinte, né? A gente falaria o seguinte, professor, esse HCl aqui, ele é ácido, mas olha só, se pela teoria de Bronsted-Lowry, vamos colocar o HCl em contato com a água. Ácido é toda aquela espécie que doa um próton. Base vai ser toda aquela espécie que vai receber um próton. Aqui, né? Então, aqui é invertido, pessoal. 1000 perdões. Não tem como ser. Base vai ser toda aquela espécie que recebe um próton. Então, deixa eu apagar aqui. Se ele está recebendo um próton, então ele é base. Ok? A água é base. E o HCl é um ácido, porque ele está doando um próton ácido. Então, a gente vai ter o ácido e base conjugado. Então, a gente tem o ácido conjugado e a base conjugada. Aqui, o NH3, ele vai ser uma base porque ele está recebendo um próton ácido da água. Sendo assim, a água vai se comportar como um ácido, porque ele está doando uma carga positiva. Está doando um próton. Sendo assim, a base leva à formação do ácido conjugado, que é o NH4+, e a água leva à formação de sua base conjugada, OH-. Tá? Então, ácido doa um próton, base recebe um próton. Isso foi a teoria de Bronsted-Lowry. E agora, e o ácido acético? Se eu pegar o ácido acético e dissociar em água ou em amônia, né? Por que em água ele vai formar o H3O+, só que em pequena quantidade? E porque ele em NH3 ele vai formar totalmente o NH4+. É por eletronegatividade, tá, pessoal? A gente não vai ter uma espécie tão forte quanto o nitrogênio. O nitrogênio ele tem uma eletronegatividade muito maior que o H3O+. Por isso que a formação do NH4+ é mais favorável do que a formação do H3O+. Tá? Então, nesse caso aí, é uma questão de eletronegatividade. Bom? Beleza, então falei da teoria... Falei da teoria de ácido de Arrhenius, falei da teoria de ácido de Bronsted-Lowry e agora vem a teoria de ácido e base de Lewis. Essa teoria ela é mais abrangente que a teoria de Bronsted, né? Essas substâncias elas são doadoras de par de elétrons, tá? Então, Lewis ele estava trabalhando bastante com par de elétrons. Quando eu tenho uma substância que doa par de elétrons, eu chamo ela de base. E toda aquela substância que aceita um par de elétrons, eu chamo ela de ácido, tá? Então, toda aquela substância que doa um par de elétrons, eu chamo ela de base, e toda aquela substância que aceita um par de elétrons, eu chamo ela de ácido.
tá? Então, isso está muito ligado, pessoal, naquela questão de orbitais vazios que a gente trabalhou lá no comecinho do ano, tá? Então, observe isso aí, ó. O NH3 mais o BF3. O que vai acontecer? O NH3 ele tem esse par de elétrons livres aqui, que não está ligado. Então, ele vai formar a ligação com o BF3. Ou seja, ele está doando esses elétrons para o BF3 e o BF3 está aceitando esses elétrons e está formando uma ligação. Ou seja, aqui nós vamos ter um ácido, uma base de Lewis, e aqui nós vamos ter um ácido de Lewis. Agora com a água, né? A água entrando em interação, em reação com o BF3. A água doa um par de elétrons para o BF3 e o BF3 aceita esse par de elétrons. Então a gente tem aí a água atuando como base e o BF3 atuando como ácido. A mesma coisa com H2S. O ácido sulfídrico está atuando como base e o BF3 atuando como ácido. E essa molécula aqui, pessoal, nós temos aí um furano. Tá? Um furano tem esse nitrogênio com esse par de elétrons aqui. Esse par de elétrons entrando em interação com o AlCl3, né, que é um ácido de Lewis. Ok? Aqui a gente tem que entender o seguinte, que eu posso também caracterizar um ácido através da sua força. E como é que eu faço para identificar essa minha força? Eu faço para identificar essa minha força através do Ka, que é a constante ácida. O que é essa constante ácida? É quanto que esse ácido vai ser dissociado, vai ser afastado em água. E como que eu faço isso? Eu faço através de um cálculo muito tranquilo que eu pego. Vai ser o seguinte: o produto dividido pelo reagente, ou seja, H3O mais vezes A menos dividido pelo HA. Professor, por que o senhor não colocou água? Porque a água ela é o meio, então eu não preciso colocar ela nessa conta, nessa observação. Tá? Eu vou fazer alguns exercícios sobre constante ácida, não se preocupem. Energia livre de Gibbs não precisa, por hora. A relação entre o pKa e o Ka. Então, o Ka é a constante ácida. O pKa é o valor do log do Ka, né? Menos o log do Ka. Então, para ácidos muito fortes, eu vou ter um Ka muito pequeno e um pKa muito pequeno ainda, menor ainda. Então, um pKa de menos 2, um Ka de 2. Então, quanto menor o valor do pKa, mais forte vai ser o ácido. Já ácido fraco vai ser um Ka muito grande e um pKa muito pequeno. Então, quanto maior o valor de pKa, mais fraco vai ser o meu ácido. Então, voltando. Quanto menor for o meu pKa, mais forte vai ser o meu ácido. Quanto maior for o valor de pKa, mais fraco vai ser o meu ácido. Tá? Essa aqui é uma escala de pKa em relação com o Ka. Lembrando que o Ka é a constante ácida e o pKa seria o menos log dessa constante ácida. Isso aqui também não tem necessidade de eu falar agora. Ressonância. A ressonância é o seguinte, é a possibilidade desse par de elétrons se deslocar por toda a estrutura da molécula. Então, observe o seguinte, vamos tirar um hidrogênio ácido aqui dessa molécula de fenol e ele vai ficar com uma carga negativa. O que vai acontecer?
Eu posso pegar essa carga negativa que ele recebeu e eu posso ir deslocando ela por todo esse anel. E aí eu tenho uma estrutura de ressonância, tá? Que é um processo de dissociação, é um processo onde os elétrons vão estar girando por toda a molécula, tá? Quanto maior for a estrutura de ressonância, mais estável, né? Quanto maior a quantidade de estrutura de ressonância, mais estável vai ser a minha molécula, tá bom? Isso eu vou fazer em live daqui a pouquinho. Eletronegatividade. Quando a gente tem dois ácidos com elementos do mesmo período, a gente deve colocar a carga negativa no elemento mais eletronegativo da base conjugada. Então, observe o seguinte. Nós temos o CH4, o NH3, o H2O, o HF. Quem que vai ser o ácido mais forte? O ácido mais forte vai ser aquele que está ligado com o elemento eletronegativo mais forte, ou seja, o flúor. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, que é mais eletronegativo que o carbono. Então a gente tem aqui que a eletronegatividade ela vai decrescendo, tá? Então não se esqueçam, a eletronegatividade ela é assim, ó, carbono menor, nitrogênio maior que o carbono, oxigênio maior que o nitrogênio e flúor maior que o oxigênio, nitrogênio e carbono. Tamanho do átomo, né? Então, o tamanho do átomo ele vai aumentar bastante no valor do pKa. Então, a gente vai falar o seguinte: quanto maior for o tamanho do meu átomo, mais forte vai ser o meu ácido. Então, o HF é mais forte, o HI é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl, que é mais forte que o HF. Sendo que o HF é o mais fraquinho entre esses aqui. Isso está a ver, ó, esse aqui é um mapa eletrostático, ó, o tamanho, né, do meu ácido, ó, o tamanho do ácido HI em comparação com o ácido HF. Então, a acidez ela vai aumentar no período assim. Então, o flúor é mais ácido que o oxigênio, que é mais ácido que o nitrogênio, que é mais ácido que o carbono, e ele vai aumentar no grupo de cima para baixo. Então, o ácido iodrídico é mais ácido que o ácido fluorídrico, tá? Então, a acidez ela vai aumentar da esquerda para a direita e a acidez vai aumentar no grupo, isso no período, né? No grupo ela vai aumentar de cima para baixo, sendo que o último no grupo vai ser o mais ácido que o primeiro. Então, o que eu tinha que falar para vocês nessa primeira parte da aula era isso. A partir de agora a gente vai fazer um pouco de exercícios, tá? Então, a ideia principal era vocês interpretarem, vocês entenderem a questão da teoria de ácido de Lewis, de base de Lewis, de ácido e base de Bronsted-Lowry, e a partir disso a gente vai interpretar as diferenças, né, entre um conceito ácido e base do outro e vai fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Então, um forte abraço para todos vocês e até 9h50. Tchau!